Bom dia para todos. Bom dia. Enorme é a nossa alegria de retornar à casa querida que nos alberga sob as bênçãos da vida espiritual e do calor humano de nossos irmãos. A manhã de hoje, como todas as manhãs das reuniões hebdomadárias da casa, tem se constituído de um verdadeiro patrimônio a cada um de nós. Naturalmente, dir-nos-ia o Cristo uma outra vez, tende bons olhos e observar a análise da temática. A oportunidade se-lo-á para cada um individualmente. Cada um pode assambarcar o que deseja, o que necessita e entender os meandros com os quais nós convivemos todos os dias da existência. E a temática de hoje, ela não é seminário, isso foi feito no Algarve. Penetração de nosso pensamento pelos Espíritos. É um estudo, uma temática do Livro dos Espíritos. E o mais importante para todos nós é o estudo nobre da obra básica. Onde nós formos, em qualquer centro que estivermos, a base, a estrutura, a espinha dorsal, se-lo-á a obra básica. Não adianta nós andarmos por mil caminhos dizendo a alguns que é melhor, é de mais fácil entendimento, de melhor compreensão. Não. Os Espíritos nos apresentam que a obra básica, ela é compreensível até para as crianças. Na instituição que dirigimos, o Livro dos Espíritos é estudado na evangelização infanto-juvenil, adaptado pelas professoras a nível das crianças nas faixas etárias. Então nós precisamos, não é de apostila, é da obra básica para ser estudada. A obra básica no nosso país, em Portugal, ela é super em conta, super promovida pela Federação Espírita Portuguesa. Então, é de fácil acesso nós termos o Pentateuco Espírita para estudá-lo, salvaguardando-nos das intempéries e da problemática que aflige o coração humano. O Livro dos Espíritos é composto em 4 livros, o livro número 1, 2, 3 e 4. Cada um correspondente a 4 outras obras da nossa doutrina. 4 outras obras: o livro Céu e Inferno, a Gênese, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos esses 4 livros nascem da estrutura da espinha dorsal do Livro dos Espíritos, a obra básica, constituída em 1018 questões, algumas edições, 1019 perguntas e respostas. Allan Kardec pergunta para os Espíritos: os Espíritos veem tudo o que fazemos? Óbvio, nós vamos nos reportar à vida prática, às nossas relações humanas. Eles, os bons, veem tudo o que nós fazemos? Respondem as entidades venerandas: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeado por eles. Mas cada um só vê aquela coisa a que se dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Ora, cada um de nós, indubitavelmente, seguramente, temos quem nos olha, quem nos orienta, quem nos guia, quem nos tutela, quem nos ampara, quem nos abençoa, quem tem amor por nós. Então tem uma gama de espíritos protetores, familiares, espíritos simpáticos ao bem que eu faço a outrem, ganho novos amigos. Outros espíritos que simpatizam com a minha vida de relações. E aí então temos um clã espiritual que vela por nós. E obviamente eles vão observar o que é que eu devo ser orientado. Eles olham para o Divaldinho, olham para o Álvaro, olham para o Fernando e observam o que é
que estes meninos querem, o que é que eles precisam ser orientados ou auxiliados. Então, desenvolve a sua atenção, focam a sua atenção com muito mais nitidez. Então, o mundo espiritual está atento nessa observação que fazem cotidianamente. Nós estamos, como disse Paulo, cercados por uma nuvem de testemunhas que nos observam. Obviamente, aqui nós temos que compreender que eles não são inquisidores, cobradores de impostos, cobradores de virtudes que nós temos. Nós estamos na peregrinação da existência, adquirindo virtudes para um dia estarmos impregnados da mesma. O que ocorre é que eles não nos desamparam, mas também não cobram de nós. Têm uma compreensão inenarrável para conosco. Então é esta compreensão que deixa-nos embevecidos, porque imaginemos, se eles nos veem, como comportar-me-ia diante de um fato? Como que eu ficaria diante de um fato? Às vezes envergonhado, deixando-me encabrunhar, envergonhado com a minha posição de conhecimento do Espiritismo e tomando determinadas atitudes. Não, eles nos entendem, eles nos compreendem, porque sabem que nossa evolução não dá saltos, é uma evolução paulatinamente galgada através dos esforços que empreendemos para dominar as más tendências ou as más inclinações. Daí estão eles amparando-nos para o entendimento acerca da vida. 4, 5, 7. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. E às vezes nós ficamos encabulados. Meu Deus do céu, como é que eles vão nos ver? Como que ver-me-á o meu amigo espiritual, sabendo que eu penso determinada coisa, que o meu pensamento caminha ou a galope em determinadas áreas da vida íntima? Como fico eu? Ora, conhecem, respondem eles, muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos, nem atos nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Conhecem, por isso que nós precisamos da oração que nos permeia, que nos liga, que nos permite abrir a alma e dizer-lhes da minha necessidade, da minha intimidade, dos problemas que eu carrego, das aflições que eu nutro, dos problemas que eu somatizo na minha vida e que não deveria somatizar. Qual o melhor dentre nós? Todo mundo está na luta diária. O que vai diferenciar um indivíduo do outro são os esforços que envida para dominar aquilo que é negativo, que eu sei. Ninguém precisa botar o dedo em riste para mostrar o meu problema. Eu conheço-me, eu sei como sou, eu sei aonde piso na poça, eu sei aonde não deveria ir, mas vou. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Os espíritos deixam-nos à mercê de nós próprios. Chico Xavier, residente em Pedro Leopoldo, fora convidado pelo bispo da cidade de Belo Horizonte para hospedar-se lá no bispado. Orou e decidiu ir, sem tirar um parecer com Emmanuel. Apenas fez uma oração dizendo ao mentor amigo que iria estar com o bispo na residência para colher uma experiência. Emmanuel lhe disse: vá e seja responsável pelos seus atos. E ele foi. Depois de 2 dias, no segundo dia, primeiro foi muito bem recebido. No segundo dia, um quarto maravilhoso com ternos de última estirpe do Brasil,
dinheiro, dólar, tudo arrumado nas malas para Chico Xavier. E o bispo lhe disse: tudo isto é para o Senhor. Bastar-nos-ia dizer que abomina tudo o que conhece, que não vê espíritos, que se não comunica com os espíritos. O Chico Xavier, calmo, sereno e tranquilo, agradeceu-lhe e disse que nada do que estava ali lhe pertencia, e que ele veio com as mãos abanando e voltaria com as mãos abanando. E foi embora, feliz e de consciência tranquila. Então, ele, com o livre-arbítrio, agiu de conformidade com a sua estrutura, com a sua consciência. Nada lhe pesou, nada lhe conspurcou. Entrou ileso e saiu ileso, sem macular as suas asas. Há uma periodista norte-americana que é muito interessante, o que ela escreveu. Admiráveis são os o côndor, que voa nos altos picos das montanhas. Ela admira demasiadamente. Mas o que ela mais fascina, o que mais lhe chama a atenção, é observar os cisnes que entram nas águas pantanosas, cujo lodo é intenso, e saem do pântano sem macular as suas asas. Como Chico Xavier entrou no meio da problemática, foi incitado a fazer e cometer um erro, mas a consciência ilibada do dever cumprido, a sinceridade de propósitos, a sua intenção a melhor, fê-lo sair de lá tranquilo. A mesma coisa, os cisnes entrando nas águas pantanosas da vida humana, sai sem molhar as suas asas ou manchá-las. Então, muitas vezes aquilo que nós gostaríamos de ficar oculto de nós mesmos até, nem atos e nem pensamentos possam ser dissimulados para eles. Jamais dir-nos-iam qualquer coisa, mesmo que nos encontrássemos em sonho, mesmo a mesa mediúnica. Ah, mas a mesa mediúnica os espíritos podem dizer. Não, não dizem. Só vão dizer se o médium que incorporou conhece a minha vida íntima. E num ato de segundos poderia deixar escapar um problema que é da minha intimidade. Caso contrário, não seria um espírito de evolução, seria um espírito corriqueiro que, em conhecendo-me, conhecendo a minha vida, ambos conhecendo, facilidade de dizer o que está ocorrendo. Caso contrário, nós precisamos estar de consciência tranquila de que estes atos são guardados por respeito à criatura humana. Chico Xavier tinha devassidão da vida alheia. Ele olhava para o indivíduo, ele conhecia lá atrás, ele sabia que caminhos estava tomando, nunca lhes disse alguma coisa. O Wilker Batista é um amigo que eu auxiliava no trabalho da psicografia há mais de 50 anos, era um homem extraordinário, fumava o tempo inteiro. Chico Xavier sabia que ele tinha problema no pulmão. Chico Xavier sabia que ele teria um cancro violentíssimo no pulmão. Chico Xavier sabia que ele teria falta de ar e não iria conseguir respirar vivendo com oxigênio carregado portátil. Nunca disse uma palavra ao amigo. Deixou fumar até o momento em que o cigarro o matou. Nada, ele compreendia o indivíduo. Tanta compreensão para com ele, que uma senhora de Pedro Leopoldo, muito sua amiga, Chico foi visitar a família depois que veio para a cidade de Uberaba. Chegando, viu a senhora e disse: olá, como vai? Que saudades!
Não vem me dar um abraço? Eu estou aqui na casa de minha irmã, Luísa. Ela disse, hoje eu não posso. O senhor vai ficar mais dias aí? Não, vou me embora agora à tarde. Então hoje eu não vou poder. Mas venha, eu quero lhe ver, estou com saudades. Hoje eu não posso. Eu fumei meu cigarro de palha. No Brasil, uma palha, e enrola o fumo cortado e a pessoa fuma. É um cheiro intragável. E ele disse assim, venha aqui me dar um abraço. Quisera eu ter os pulmões que você tem, porque eu sou tão fraco que nem posso fumar, o meu pulmão não aguenta. Compreendendo a necessidade dela, dando a ela uma chancela, o livre-arbítrio. Então, quando nós encontramos pessoas que nos respeitam pela nossa condição ainda paupérrima de inferiores que somos, entendem as nossas necessidades, as nossas nuances, mas incentivam-nos a melhorar, aí vale a pena, porque quem aponta o dedo em viste para nós não está bem da cachola. 457A. Assim, Kardec pergunta, assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Eu sou solteiro, mas se fosse casado, eu não diria determinadas coisas à minha mulher, porque cada um de nós é um mundo. Então imaginemos que a mulher olhasse para mim e dissesse assim, daria 1 milhão de euros para ver o que você está pensando. E eu lhe diria, curiosa, hein? Ora, porque é a intimidade minha, é a intimidade dela. Eu não posso devassar o mundo íntimo, porque nós somos seres individuais, um do outro. Nós temos um mundo íntimo a cultivar, a lapidar. Eu tenho umas necessidades que preciso agora, no perpassar dos erros, numa marca indelével de vivência e convivência, nós podemos chegar a um denominador comum de entendimento e de dizer-lhe, eu estou atravessando uma fase e vou pedir compreensão para comigo, para as minhas necessidades. Não poderia tomar de abruptamente uma solução, causando na outra pessoa um transtorno inenarrável. Aí faltaria a caridade para com o outro, para o entendimento. Então, é interessante, certamente, pois quando vos julgais bens escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Então, nós estamos rodeados. Quando Paulo fala a frase que eu já falei, que vós tendes uma nuvem de testemunhas que vos observam, são os espíritos que andam por todos os lugares. Nós viemos aqui, vamos para lá, vamos a todos os lugares. Eles que não têm o impedimento, que têm compreensão como auxiliar essa andança, eles vão a todo lugar, tomam conhecimento, nos veem. Eu me lembro de uma tarde na residência de Chico Xavier, quando repentinamente ele estava narrando um fato da dona Nelly Meirelles, da cidade de Niterói, que o marido disse a ela, eu não vou ao centro hoje, a palestra do orador não me agrada muito, ele é muito manso e me dá sono, eu não aguento, vou ficar em casa, tem um jogo e eu vou ver o jogo. E ela disse, mas vamos comigo, vamos ao centro, você tem funções na mediunidade, você tem trabalho de passes e depois tem um trabalho de cura, não vou ficar em casa. E o Chico Xavier narrando a cena que ocorreu na cidade de Niterói. Chico Xavier era concura, era o médium da história. E ele narra que viu a mulher dizendo isso ao marido. E disse ao marido, você não foi Linneu. E Emmanuel me disse,
mas foi ele quem viu. Viu seu guia sentado, ouvindo a palestra, e você vendo o jogo. E ele ficou pesaroso. Não repreende, mas ficou pesaroso, porque ele lá esteve aguardando-o para a função da mediunidade, que você teria que tratar de 3 enfermos, e você não foi. Então veja como nós somos. Os espíritos nos compreendem, sabem como nós somos, sabem das nossas decisões. Então nós responderemos a cada ato, a cada ação que nós tivermos feito. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? O que eles pensam? Isto depende. Os espíritos levianos riem das nossas pequenas traquinice que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. É o caso do Linneu. Eles, sérios, espíritos sérios, que não brincam no trabalho, lamentam a ausência do Linneu. Não ficam tristes, mas veem que Linneu perdeu uma oportunidade abençoada de autoiluminação. No entanto, os levianos, os brincalhões, os pseudo-sábios, aqueles que tentam nos tirar do sério, que nos atormentam, que nos acicatam, estes riem das traquinices que nós fazemos. A gargalhada. Se estivermos felizes, eles estão infelizes. Se nós estamos infelizes, eles estão felizes, rachando o bico de dar risada com a nossa briga, com a nossa discórdia, com o nosso descontentamento, com as guerras que nós criamos dentro do lar, com a impaciência no trânsito, e eles riem à balda, se divertem com a nossa criancice. Então, olha que interessante. Os espíritos ainda levianos, brincalhões, eles dão gargalhadas homéricas, riem de se fartar, porque veem em nós indivíduos inseguros, ainda que invigilantes, dentro daquilo que ensinou-nos nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orai. Esse vigiar é a nossa vida diária. Ora, quem é aqui em Portugal que sai às 6 da manhã para apanhar um autocarro, para apanhar um comboio, só como o Divaldinho está? Ninguém. Tem que ter um agasalho, tem que se cuidar, tem que manter a saúde, tem que ter um controle. Agora, no calor que estamos vivendo agora em Portugal, quem é que vai sair do casaco de lã? Ninguém. Não tem como. Então, nós precisamos de 2 pesos e 2 medidas, não, de entender que agora nós podemos ser convictos e sairmos dentro daquilo que está a temperatura. Então, é o vigiai e orai. Como é que nós vamos nos portar diante de um grupo que estão na galhofa? Nós vamos entrar na galhofa e naquele viciação mental em que estão? Não, que eu estou dizendo que vamos só nos reunir para a alta cúpula de pensamentos altamente elevados, blindando-nos de qualquer coisa. Não, Zequita, para com este assunto, eu não falo sobre isso. Não aborda isso é deselegante. Então nós vamos ficar fora do mundo que nós vivemos. Os Espíritos dizem o quê? Vivei como vivem os homens do vosso mundo. Embora tendes de compreender que do mundo não sois. Nós não somos daqui. Mas também não somos angelicais, seres alados para viverem no meio do mundo. Nós estamos no mesmo patamar. Nós estamos no mesmo patamar. O que diferencia dos nossos irmãos animais é a nossa inteligência. Dotados de inteligência, mas muitas vezes agindo como animais, que não pensamos. Então, para uma grande mole humana, como se encontra hoje na humanidade, vivendo determinados dramas no Brasil, por exemplo,
os bebês reborn, que as pessoas vão ao mercado, levam um bebê de plástico, mas é um plástico de silicone, é um bebê como se fosse um bebê mesmo, e elas querem prioridade na fila, querem prioridade no banco, elas querem autonomia, estão agora brigando na justiça para ter licenciamento de maternidade. Nunca tiveram um parto, mas querem o direito de ter um bebê reborn e viver a vida dentro desse aspecto, criando, tumultuando as zonas do aeroporto, tumultuando determinadas zonas bancárias, onde elas querem prerrogativa no supermercado, em qualquer lugar que vão, para terem licença maternidade, para entrar com um boneco, dizendo que são mães. Eu moro numa cidade de 100 mil habitantes. Nós temos um grupo de 22, entre moços e moças. Eles saem à rua. Um é gato, sai miando. O outro é cachorro, sai latindo. Eles se dizem, eu sou cachorro. Eu familiarizo-me com o cachorro que sai latindo. Então, vedes como nós estamos atravessando uma faixa na humanidade de descalabro. Nós não vamos entrar na política, que não é nosso campo, mas dos problemas humanos que nós estamos atravessando. Seres humanos, nossos irmãos, deixando-se tomar por essa posição. Os espíritos levianos riem das nossas traquinices, onde o indivíduo, o ser humano, manda fazer 2 chifres, manda fazer, instala na cabeça, cria um chifre e põe na cabeça, fura o rosto inteiro, colocando argolas, furando as orelhas. Ninguém tem nada com isso, mas nós estamos entrando nessa faixa, e esses espíritos, nossos irmãos, zombam de nós, riem a gargalhada das faixas com as quais nós vamos entrando. Lembremos-nos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vossos velhos terão sonhos, visões, ora cairão no fogo, ora cairão na água. Nós estamos atravessando momentos de dificuldades. Dir-me-iam alguns, o mundo está na bancarrota. Não está. O bem é muito maior do que nós supomos. O mal é uma diminuta parcela. Só que o mal, ele grita, ele berra, ele esperneia, ele xinga, ele esbraveja. O bem é tímido, o bem é calado. Então o bem tem que posicionar-se naquilo que outrora ensinou Jesus. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Engolir tudo, não, está errado. Não concordo com a posição que o senhor está falando, eu não concordo. Respeito a sua ideia, mas não compactuo com a sua ideia. Isso não concordo. Ponto. É um posicionamento. Eu não vou brigar, eu não vou fazer como Pedro, desembainhar a espada e cortar a orelha do soldado mau. Não vou. Porque eu iria ouvir outra vez: Pedro, embainha tua espada, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Lei de ação e reação. Mas também não vou sair à rua latindo igual um cachorro ou miando como um gato. Nós temos que ter uma sanidade. Se eu me identifico como um animal, eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicoterapeuta, um psicanalista. Eu preciso, urgentemente, para que o cérebro não degringole. Agora, levar um bebê de silicone, tê-lo comigo e passar pela fila dizendo que é meu filho e é um boneco, não tem como. As autoridades hoje, elas estão dizendo que é preciso repreender. Não é o bebê, a senhora não tem o direito de passar na fila, pronto. Mas eles querem prevalecer, estão buscando a lei. E há, entre cabeça de juiz e criança, você nunca sabe por onde vem o problema. Então tem que salvaguardar. Então os dias são dessa forma. Esses espíritos aproveitam a fragilidade do coração humano, entram de chofre, e aí a pessoa
desnorteia, ela já é insegura, ela já nasceu com falta de um posicionamento reencarnatório. Aqui se dá tudo isso. Uma grande massa de espíritos renascem. E eu vou assinado de convir comigo que Chico Xavier tinha razão. Eu ouvi na residência dele, eu estou contando o que eu ouvi, porque virou hoje um fanatismo, dizer Chico me contou, Divaldo me disse, fulano me disse. Eu ouvi, não tem outro que ouviu, se tiver problema é do outro, mas eu ouvi dizendo o seguinte, que os espíritos que renascem a partir do ano 2000, que renasceram, eles têm a tendência vertiginosamente ou de descer o abismo. Se não receberem formação, educação, parâmetros de educação, religiosidade, qual a que a família detém. Por isso que esta casa tem a evangelização infanto-juvenil. Eu me lembro da filha de Álvaro e de Ana Maria Ana Isabel, dando aulas de evangelização às filhas do Fernando. Estavam lá dando aulas juntas, para formar estes meninos. Hoje a filha do Fernando está auxiliando os filhos na aula de evangelização. Então isso é um patrimônio da escola. Os nossos filhos precisam dessa estruturação. Filho que não tem uma estruturação fica relegado a um desequilíbrio próximo. Mas o pai e a mãe não dão. É dever obrigatório dar a religiosidade, que é a formação primeira, é a base que irá sustentar todo o edifício desta criança. Então, se as crianças tendem vertiginosamente ou ascendem vertiginosamente, é preciso entender que quando elas começam a pender, é preciso vir uma varinha, colocá-la firme, amarrar para que ela não penda, porque se pender ao solo, fica amarela e ela morre, e ela vem fenecer. Então, se estes cuidados são de orientação a nível espiritual, por que não lhes damos o devido valor? Será que é por nós a insuficiência ou a falta de crença naquilo que estamos entendendo que estes rebentos nasceram para serem formatados por nós? Ora, você compra um aparelho, um computador, tem que formatá-lo. Leva-se algumas horas para formatar, deixar a ordem de quem vai trabalhar. A criança precisa ser formatada, porque a missão do pai e da mãe é única. Ele tem que olhar. Quando o indivíduo que renasceu, ele tem uma veia para o torto, é preciso botar a veia no ângulo certo. É preciso domar as más inclinações, porque é de pequeno que torce o pepino. Então, desta forma, nós iremos salvaguardá-los. Aqui é a presença de um bom pensamento, uma mãe no aleitamento. Se nós puséssemos uma mãe raivosa no aleitamento, veríamos a criança berrando, uma mãe que tem o vício do álcool ou das drogas. É muito comum no bairro onde eu vivo lá. Olha a figura de uma mãe com a ternura do envolvimento, e o aleitamento materno é imprescindível à criança. Um sujeito no campo que entende a vontade de Deus, o nosso Pai. Poderíamos dizer ao Senhor do campo: o Senhor pode arar esta terra amanhã e plantar? Falou-ei, se Deus permitir, porque ele pode não acordar amanhã. Então ele tem a consciência com o universo. Eu farei, se Deus o permitir. É o homem do campo, satisfeito. Vedes as luzes do lado dele, são os benfeitores que o assistem, que o acompanham, que o deixam impregnado. Olha uma cantora. Os níveis das nossas músicas merecem isto. Se nós formos a um concerto, iremos ver um concerto altamente instrutivo, de altamente iluminação. E esses espíritos permanecem, porque deixam o ambiente impregnado de energias salutares.
porque o canto é a linguagem universal da vida. Aqui é um médico. No tempo que nós éramos crianças, hoje o médico dificilmente vai à residência, não sei em Portugal, mas lá no Brasil é muito difícil, e se for, é um balúrdio, que é uma coisa louca. O médico assistindo o paciente, a alegria da interação entre médico e paciente, a assistência dos bons espíritos. Ele sabe que lá estão os bons espíritos? Não precisa saber. Tem que se fazer tudo com amor, colocando amor, dedicação em tudo que nós estivermos fazendo. Os animais têm vidência? Não tem. Eles pressentem que algo está diferenciado. Quando houve o tsunami bárbaro, os elefantes foram os primeiros a fugir, depois os cães. Por quê? Ouviam com a acuidade que lhes é peculiar, muito antes de que chegasse o tsunami, e eles conseguiram evadir-se. A mesma coisa o animal, ele pressente que tem ali alguma coisa. Vedes uma cobra? Ele tem um susto, não tem vidência. Animal não tem vidência. A vidência ocorre com o espírito querendo mostrar-se para mim, combina o fluido do meu perispírito com o perispírito dele, e aí ele se faz mostrar. Chico Xavier via por fenômeno anímico, condições evolutivas que eu não tenho. Aqui é um irmão nosso sendo tratado, um obsedado, que chega ao centro com inúmeros processos de perturbação, e eles estão àquele tempo. Isso daí é de uma metodologia, quando no nosso país havia os sanatórios espíritas, onde o indivíduo era amarrado para ser tratado, porque ele tinha processos de demência, então tinha-se que cuidar do indivíduo. Ali estão colocando uma cadeira, vai receber depois tratamento. Essas bolas negras são os espíritos que os acompanham. Quando Jesus foi levado a uma mulher, dizendo que ela estava endemoniada, que nada mais eram que os espíritos, nossos irmãos, que a envolviam naquele envolvendo, no psiquismo dela, atormentado. Olha lá, ele já está mais ou menos asserenado, mas ainda as formas, pensamentos aparecem para ele, zombando dele. É o nível de perturbação em que ele se encontra. Tem um irmão meu que, com todo respeito, ele tem a doença do alcoolismo. Quando ele bebe muito, pode sair de perto, não adianta querer domá-lo, é indomável. Só quem pode ajudar é o delegado de polícia ou a polícia, porque ninguém mais vai chegar perto. Ele fica irascível. Olha aqui, ele já mais controlado, tentando reagir, vai recebendo tratamento, vai recebendo medicação, porque livro Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, a cura da obsessão, está escrito lá. Toda obsessão que tem tempo prolongado, ela afeta o físico, precisando de tratamento médico, não é só passe, médico e tratamento espiritual para ser auxiliado. Aqui é o trânsito, que todos nós vamos ao trânsito. Eu conduzo, se você não tiver paciência, compreensão, tolerância, respiração profunda para calar a boca que às vezes quer abrir, acontece aquilo. Chovem de espíritos. Estava eu na capital São Paulo, que dista da minha cidade 600 quilômetros, à frente do automóvel que eu estava com o anfitrião. Eu ia indo com ele para uma palestra às 6 horas da tarde, e o sujeito buzina, é uma coisa louca o São Paulo, o volume das buzinas. E estávamos ali há 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos.
O meu amigo, o chofer, já estava impaciente. E eu disse, calma, vamos ter tranquilidade que nós vamos chegar. Porque à frente estava um tumulto. E às vezes aparecia um espírito ganindo como se fosse um animal. E repentinamente sai do carro o indivíduo com a arma na mão. Vai ao carro da frente e dispara 2 tiros no sujeito. Matou imediatamente. Precisava disso? Não. É a lei de causa e efeito. Ação e reação. Ele perdeu o controle. Ele entrou no desequilíbrio. Quando ele entrou no desequilíbrio, deu um acidente fatal com a morte do outro condutor. Aqui é uma senhora que está num bar esperando um parceiro para a noite e ela está envolta nos pensamentos que não são bons e atrai determinados espíritos. É uma sintonia. Se ela não der essa sintonia, não chega ninguém perto dela. Ninguém. Então é preciso haver intenção. Intenção. Eles nos aproximam de nós. Vem ao nosso encalço, vem ao nosso encalço. Mas eu preciso dar abertura. Eu preciso mentalmente dizer-lhe, vem, eu estou preparado. Entendemos? Aqui é um outro indivíduo sedutor, embriagado, cujas mulheres... Isso daqui, meus amigos, mas é muita coisa. Não. Eu fui buscar o meu irmão na zona de Meretrício, na minha cidade, porque me avisaram. Nós temos um trabalho na zona de Meretrício de atender as nossas irmãs com preservativos, medicação e ajuda no passe também, porque elas são filhas de Deus, como sou também. Mas fui buscar o meu irmão, ele estava caído. Em cima dele tinham 2 senhoras nuas, espíritos, alcoolizadas. Eu puxei, tirei, botamos no automóvel e levei para casa. E elas ficaram lá. É um nível de afinidade, de companheirismo, um e outro. Aqui também o sujeito no bar, bebendo, e ele tem um acompanhante. Os espíritos bons estão tentando tirá-lo, mas ele fornece alimento psíquico, refeição. É uma das coisas primorosas, uma refeição à mesa. Não é comer no quarto, na sala, a mãe gritando, o menino esperneando, esbravejando. Tem que ter uma conduta. Nós precisamos de um momento de refrigério. E a refeição à mesa é um espetáculo. Quando temos uma união, quando temos uma alegria, quando o pensamento é uníssono. Agora, fazer uma comida, um cozido portuguesa, xingando, esbravejando, eu não como. Vou dizer que estou mal. Vou chorar o cozido, mas não vou comê-lo. É verdade. A mesma coisa aqui. Pensamentos de cada coração. Por isso que é preciso vigiai e orai. Eu estou cabisbaixo, meditabundo, eu estou nauseabundo, eu estou com problemas. Eu preciso lembrar do quê? Da oração. Senhor, ajuda-me, por favor. Eu não estou bom. Eu estou com problemas, estou conflitado. Dá-me a tua lucidez, ajuda-me nesse momento. Anjo da guarda, espírito guia, amigos da escola com a qual eu frequento, por favor, ajudem-me. E aí nós vamos ver o resultado imprescindível. E a última, para não alongar: influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nós vamos andar só uma. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, pois muito frequentemente são eles que vos dirigem. Quando nós permitimos tudo aquilo que passamos nos quadros, é isto daqui. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Se lhes damos guarida, abrimos-lhes a guarda e eles fazem o que querem. Então eu preciso ser dono
de mim mesmo, saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu posso, o que eu não posso, onde vou, onde não vou, o que me é lícito, diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não nos convêm. Então, para que meter a mão na poça se não há necessidade? Então, a doutrina dos Espíritos, ela aclara os horizontes da alma humana. Ela liberta-nos do caberrão das reencarnações inferiores. Ela possibilita o homem andar por onde quiser, sendo senhor de si próprio, dono de si próprio, autônomo da sua vida, construtor da sua vida. Lembrando Paulo, dê conta da tua administração, da tua vida. Eu não tenho que ver a meu filho, minha mulher, meu marido. Se o meu filho tem 8 anos, eu tenho que calçá-lo. Mas se ele é maior de idade, eu vou orar para que ele encontre um caminho melhor e, se perguntar-me, dar-lhe uma boa orientação para encaminhá-lo às necessidades humanas. Do contrário, precisamos nós estarmos atentos no vigiai e orai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em sua paz. Muito obrigado a todos.